Como se locomover em Singapura? Qual o melhor meio de transporte para rodar por aqui? Nesse vídeo a gente vai compartilhar com vocês como que a gente está fazendo para andar pela cidade, para se locomover. Dentre as várias opções de táxi, aplicativo, meio de transporte público, como ônibus, metrô, a pé. Então a gente está aqui num ponto de ônibus e aí a gente começa esse vídeo compartilhando com vocês sobre como é andar de ônibus por aqui. E algo que facilita bastante também o uso do transporte público aqui em Singapura, nesse caso que eu vou falar agora, especialmente para usar ônibus. Primeiro que a gente achou usar ônibus aqui muito barato, muito confortável, seguro, super fácil e a tecnologia ajuda. A gente está aqui no ponto de ônibus esperando um ônibus para fazer o nosso passeio do dia e o próprio Google Maps ele já ajuda bastante nisso. Aqui na tela a gente consegue ver o percurso que a gente vai tomar, que a gente vai fazer hoje, o ônibus que a gente está esperando e o Google Maps indica em tempo real o tempo que vai demorar o nosso ônibus para chegar nesse ponto. Então o ponto azul aqui é onde nós estamos, aqui a figurinha do ônibus indicando o número do ônibus, o 57, dizendo que ele vai chegar no nosso ponto em 6 minutos. Então é mais um motivo para usar e abusar de transporte público aqui em Singapura, seja ônibus, metrô, porque é barato, é seguro, é fácil e a tecnologia só ajuda. Bom, então o Rô já viu no aplicativo que em instantes o nosso ônibus está aparecendo por aqui. E aí, uma coisa sobre a forma de pagamento. Ficar já com o cartão na mão ou com o tap do celular, quem tiver o cartão cadastrado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sobre o cartão. Tendo um cartão internacional, você consegue diretamente no ônibus pagar. E aí você paga logo na entrada e quando você desce. Então você tem que apresentar o cartão 2 vezes. Então já peguei meu cartão aqui, é um cartão internacional. Se você tiver cartão internacional, não só o cartão do banco que dá direito a uso em viagem internacional, né, que tem o IOF de 6,38%, ou mesmo um cartão, né, de um banco internacional como o C6, por exemplo, que é um cartão, é um banco que tem conta global e aí a gente foge desse IOF. Mas isso aqui não é uma propaganda do C6, é porque eu tenho o cartão do C6, então acaba ficando um pouco mais barato nessa questão das taxas, né, do IOF. Tá esperando o transporte, já fica com o cartão na mão. Então agora mostrando para vocês como que se anda de metrô por aqui. É muito fácil, tudo é muito bem sinalizado, inclusive os lugares têm a divisão por cores, as linhas são divididas em cores, então é mais tranquilo de você se localizar. Além disso, muitos pontos turísticos, as atrações ficam em pontos específicos em linhas do metrô, então por isso que também é muito fácil de usar o transporte por aqui. E Singapura é um lugar muito seguro, então isso é um orgulho, tanto o meio de transporte, tanto o transporte público quanto a segurança da cidade é motivo de orgulho para a população. Então você também não precisa se preocupar, né, ao usar o transporte público por aqui. E aí agora a gente está aqui saindo de Chinatown, indo para Little India, tudo isso de transporte. Quanto ao custo, você tem algumas opções. Tem a opção de você comprar um passe de turista no site, que a gente vai deixar aqui na tela também. Você compra esse passe por um preço único, você tem a opção de usar transporte ilimitado por 1, 2 ou até 3 dias. Tem também a opção de você comprar um cartão deles, que custa $10 e vem $5 dentro para você já usar no transporte. E tem a opção também de você usar o seu cartão internacional com NFC, seja o cartão cadastrado no aplicativo que você usa por aproximação com o celular, e o cartão físico mesmo que você usa por aproximação. Assim como a gente mostrou no ônibus, serve também no metrô. Então você tem aí essas 3 opções de pagamento para usar o transporte público de Singapura.
E a gente estava intrigado quanto ao custo para andar de transporte público por aqui. E a gente acabou de ver um QR Code que calcula qual é o valor determinado pelo percurso. Então, quando a gente passa o cartão, tanto na entrada quanto na saída, a gente tem que passar as duas vezes, ele calcula a distância e aí assim vai falar qual que é o valor que você tem que pagar. Então a gente estava intrigado com isso, porque a princípio a notificação no celular tá vindo só uma pequena taxa de 10 centavos de dólar aqui de Singapura. Então é muito baixa, só que na verdade é a taxa de uso por dia. Então por dia você paga essa taxinha de 10 centavos e ao final da sua viagem vai vir o valor total. No que a gente calculou aí, uma distância aí de entre 3 quilômetros fica $1, $2, até para vir do aeroporto para cá, que são quase 20 quilômetros, também aí a gente calculou e fica em torno de $2. Então só lê o QR Code, que aí você consegue fazer o cálculo do seu percurso. E muito provavelmente, se você estiver pagando com aproximação, esse valor vai vir no final, na sua fatura ou no seu extrato bancário. Ainda sobre a questão dos transportes, a gente está aqui agora, que é um ponto designado para táxi. É bom tomar cuidado também, porque os táxis não podem parar em qualquer lugar. Então a nossa família pegou para ir num outro ponto da cidade e aí acabaram parando distante, porque o táxi não podia parar no lugar onde eles estavam indo. Então tem só que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas no geral as corridas assim não são tão baratas. Acho que uns 3 quilômetros dá em torno aí de 15 a 20 dólares. E o nosso carro chegou. E eu imagino que a sua primeira preocupação como andar de transporte na cidade de Singapura é quando você chega no aeroporto. E existem algumas formas de você ir até a cidade saindo daqui. Uma delas é o metrô, que é o MRT, Mass Rapid Transport. Aí aqui mostra já, ó, Train to City. Então a gente acabou de vir para o aeroporto de metrô, mas também dá para você sair daqui pegando o metrô para ir até a cidade. Uma segunda forma, que foi a que a gente usou quando a gente saiu do aeroporto, são os ônibus. Então a gente pegou um ônibus que foi até Downtown. Também super barato, eficiente, tinha espaço para a gente colocar as nossas malas, que não são muitas. Caso você tenha muita bagagem ou esteja muito cansado para ir de transporte público, tem ainda a opção do shuttle, que tem um preço um pouco mais acessível, e ainda os táxis, que aí geralmente é sempre a forma mais cara, né, de você sair do aeroporto para a cidade. Mas fica aí essas 4 formas para você sair do aeroporto de Changi para a cidade de Singapura. Então esse foi o nosso vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. E se vocês conhecem outras opções de transporte, meios de locomoção por aqui, ou mesmo vive na cidade de Singapura, deixe o seu comentário para ajudar a nossa comunidade e para as pessoas que estão planejando. É sempre difícil quando a gente chega numa cidade nova, saber como se locomover, quais as opções. Então deixa aqui nos comentários também para ajudar a nossa comunidade. E não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau!